Cada um de nós tem o seu feitio, a sua personalidade, a sua maneira de estar e eu tenho a minha. Eu sou uma pessoa tremendamente calculista, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, seja a nível financeiro. Eu estou sempre a analisar, estou sempre a observar, estou sempre a traçar cenários, estou sempre a analisar probabilidades e a prevenir eventuais consequências ou eventuais situações que possam acontecer no futuro. É feitio, é defeito para alguns, virtude para outros, mas o Alex Crypto é isso. Sinceramente, quem me conhece sabe que eu sou assim. E lembram-se seguramente que eu fiz um episódio já há muitos meses atrás, antes da subida das taxas de juros, em que tinha falado: meus amigos, vejam a vossa situação bancária, vejam quem está com empréstimos, previnam isso, porque eu acho que as taxas de juros vão subir bastante e os créditos depois vão ficar complicados. E eu agi ainda antes de tudo isto começar e obviamente consegui umas taxas melhores do que quem não o fez e está numa situação mais complicada. Não sou exemplo, nem é para estar aqui a armar-me em chique esperto, a dizer que sou mais esperto que os outros. Mas aquilo que vos vou mostrar hoje, eu acho que vocês precisam de estar cientes daquilo que pode vir a acontecer. Mais uma vez, é um cenário, não quero ser catastrofista, porque até acho que o Bitcoin vai se portar muitíssimo bem nesse cenário, mas eu acho que vocês têm que ficar com as informações. Este canal é exatamente para isso, para vos trazer as informações que são mais importantes. Portanto, eu hoje não vou ligar muito ao tempo, peço desculpa se me alongar, mas é um episódio que eu acho que é importante e deves ver até ao final. Antes de avançar-vos, dizer-vos que este episódio é patrocinado pela NordVPN. Já sabem que a vossa privacidade é algo fundamental, principalmente para quem navega na internet, e a NordVPN permite exatamente estar protegido enquanto navegas, pelo menos aumentas esse nível de segurança. Tens uma garantia de reembolso de 30 dias, podes utilizar em mais de 10 dispositivos, ou seja, para toda a família. Eles também têm um sistema de proteção e gestão de palavras-passe que é efetivamente muito interessante e eu utilizo sistematicamente. E eles também têm outros temas como mantém os teus ficheiros numa nuvem privada, etc, etc, etc. Portanto, é tremendamente eficaz, muito fácil a nível de dashboard, muito, muito simples. Portanto, este IP que vocês estão a ver não é o meu IP real, é sim, está mascarado pela NordVPN. Tens o link na descrição deste episódio, ajuda-te e ajuda também o canal a crescer. Bem, vamos então avançar com o que aconteceu na quinta-feira. Meus amigos, eu gravo estes episódios logo de manhã, por exemplo, são 8h50 quando eu estou a gravar isto, portanto, logo à tarde, quando vocês forem ver isto, já saíram os dados do PCE e são os dados tremendamente importantes para o FED. Portanto, basicamente é o consumo das pessoas e se nós tivermos uma redução do consumo, significa que a economia está a começar a ficar numa situação mais complicada, principalmente porque nós tivemos o GDP, ou seja, como se fosse o Produto Interno Bruto americano, a levar uma porrada de todo o tamanho. Ou seja, passou de 3,4% para 1,6% a nível de trimestre. Portanto, é uma queda muito significativa e a previsão era 2,5%. Ou seja, as coisas estão claramente a arrefecer. Houve ali um momento em que as pessoas estavam a dizer que a economia estava a aguentar muito bem e que poderíamos estar, de facto, a caminhar para o soft landing, era o que toda a gente queria. Mas as coisas neste momento começam a ficar mais complicadas. E se nós temos inflação elevada, como neste momento está, acima de 3%, e temos economia a arrefecer, o que é que isto significa? É que a prazo pode acontecer um evento muito raro, mas que quando acontece é tremendamente penoso para as pessoas. Isto estou a falar da estagflação, ok? E reparem bem o que foi dito aqui por este senhor que se chama Chris Zachary, que é o diretor de investimentos do Independent Advisor Alliance, diz: este relatório foi o pior dos dois mundos. O crescimento económico está a abrandar e as pressões inflacionistas persistem. O FED quer que a inflação comece a cair de forma persistente, mas o mercado quer ver o crescimento económico e os lucros das empresas aumentar. Por isso, se nenhum deles estiver a caminhar na direção certa, ou seja, não estiverem alinhados, isto será uma má notícia para os mercados. A estagflação tem um efeito negativo da ausência do crescimento e da inflação, e isso prejudica os lucros, os consumidores e os empregos. E sim, acho que há uma probabilidade que isso aconteça novamente, temo que apareça mais uma década de 70 como nós vimos no passado. Lembro que entre 1966 e 1981 houve um período que abrangeu grande parte da era da estagflação. Os investidores no mercado dos Estados Unidos perderam mais de 35% após o ajuste da inflação. E, portanto, em resumo, a estagflação é inflação alta, crescimento baixo e, por norma, o desemprego aumenta. E lembro também que nos anos 70 também houve uma guerra israelita ou árabe que afetou o mercado
petrolífero e aumentou o preço dos combustíveis. E o que é que nós estamos neste momento a assistir no Médio Oriente? Uma situação, não estou a dizer que é dantesca, ok? Mas é uma situação com forte pressão que lá está a acontecer e com possível escalada de uma forma repentina que pode levar a uma subida do preço do petróleo. Ou seja, temos muitas semelhanças com aquilo que aconteceu nos anos 70 e efetivamente é preocupante. Agora, o que é que pode ser feito quando há uma estagflação? Medidas de apoio ao emprego, combate ao desemprego, então. Incentivo ao consumo, incentivo ao aumento dos salários, promoção do crescimento económico, aumento das taxas de juros para reduzir a inflação, redução das taxas de juros para motivar o crescimento económico, etc. Porém, aumentar a produção com custos elevados para fazer a economia crescer no mercado por si que já está desequilibrado e sensível é uma tarefa muito, mas muito complicada. Portanto, é um imenso desafio caso nós caminhemos para uma estagflação. Não estou a dizer que vai acontecer, é mais uma vez um alerta, porque as coisas precisam de facto mudar, os dados económicos precisam surgir nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, porque é que eu falo tanto nos Estados Unidos, e isto, meus amigos, vai ter impacto, obviamente, nos nossos investimentos, obviamente nas criptomoedas, porém, até podemos ter uma surpresa agradável. Agora, vamos ver o que é que aconteceu então, se isto foi só conversa ou se é mesmo verdade. Isto que aquilo que vocês estão a ver é o SP500. E o SP500, reparem, em 1968 atingiu aqui o seu máximo, certo? Perto dos 1000 pontos. E depois caiu até 1982 para 343. Estes, meus amigos, foi uma queda para 60% ou 70% no SP500. Não é Bitcoin, ok? Estamos a falar no SP500. Portanto, um impacto brutal. E estas faixas aqui escuras são as recessões. Ou seja, tivemos 1, 2, 3, 4 recessões praticamente numa década. Ou seja, a vida comum das pessoas mudou bastante nos anos 70. Foi muito difícil para a maioria das pessoas. E isto ninguém quer. Independentemente de Bitcoin, independentemente dos nossos investimentos, ninguém quer ver uma situação em que as pessoas estão claramente em sofrimento, as economias estão claramente más e a pobreza aumenta de uma forma exponencial, o desemprego aumenta de uma forma exponencial. Portanto, ninguém quer ver isso, ok? Que se lixe sinceramente os mercados, eu acho que eu não quero ver as pessoas a sofrer, porque isso acho que é o pior de tudo. Porque isto vai afetar toda a gente. Vai afetar toda a gente. Afeta os que têm mais, afeta os que têm menos, afeta as crises sociais, a violência aumenta, a insegurança aumenta, afeta tudo, ok? E nós não queremos isto. Portanto, por favor, a ver se abrimos ali uma velinha à Nossa Senhora de Fátima, a ver se as coisas de facto melhoram. Agora, o que é que poderá acontecer? O que é que acontece no momento em que existe esta estagflação? As pessoas, por norma, fogem para os chamados hard assets, ou seja, aqueles ativos mais duros, mais difíceis de obter e que dão uma maior segurança. Reparem bem o impacto que o ouro teve na década de 70. Foi um aumento gigantesco, subiu 2.367%. É brutal aquilo que o ouro fez. E eu tive a ver outros dados. Temos a prata fez exatamente a mesma coisa. Temos cobre, a platina, tudo o que são metais preciosos cresceram de uma forma exponencial. E obviamente que nós começamos a pensar, Bitcoin é vista como um ativo de protecionista, certo? Para altas inflações, ou para mesmo para esta inflação. Aliás, lembro porque é que Bitcoin nasceu. Bitcoin nasceu na crise de 2008, exatamente como moedas a este sistema falido, digamos assim, que é o sistema financeiro em que vivemos. Portanto, as expectativas para quem detém Bitcoin ou quer investir em Bitcoin, tendo em conta que Bitcoin até tem uma inflação inferior ao ouro, eu acho que são otimistas, tendo em conta aquilo que aconteceu com o ouro. Evidentemente, nós podemos ter alguma volatilidade se as coisas começarem a derrapar. Podemos ter até uma queda de Bitcoin, mas reparem, isto que vocês estão a ver é uma década, ok? A tendência global, mesmo que tenha subidas e descidas como aconteceu aqui, eu acho que vai ser uma tendência de alta para Bitcoin. E nessa parte é bom para os nossos investimentos que temos em cripto. Porém, é aquilo que eu disse, ninguém quer ver um período de estagflação, certo? Agora, o que é pior nestas coisas todas? Como vocês sabem, o Estado depois vai ter que ir buscar dinheiro, certo? E reparem bem, o que é que está a começar a ser ponderado nos Estados Unidos? O presidente Biden quer aumentar os impostos para ganhos de capital que não aconteciam há 100 anos. Nunca houve uma taxação tão elevada de ganhos de capital no último século. Ou seja, isto é uma coisa que nunca viste. Ele quer aumentar para 44,6% a taxação ao nível de ganhos de capital. E isto chegou ao cúmulo, que isto já é loucura total, na minha opinião.
em que ele quer taxar ganhos não realizados, ok? Quer taxar 25%. Ou seja, as pessoas fizeram um investimento, compraram a 100, aquilo está a 1000 e vão ter que pagar 25% dos seus ganhos que nem sequer venderam. Isto é um completo absurdo, eu acho que é loucura total. Aliás, o senhor está completamente senil, com todo o respeito. Eu ontem vi dois vídeos dele no Twitter a dizer more 4 years, pause. Ou seja, o senhor leu o teleponto, leu a parte que diz pause. E depois, ao sair do púlpito, ia cumprimentar uma pessoa que não existia. O homem está completamente senil. Quer dizer, nós por um lado temos um senil e temos um louco a querer ser líder dos Estados Unidos. Isto é completamente surreal, aquilo que está a acontecer na maior economia do mundo, na maior potência do mundo. Por causa disso é que é tão preocupante. E porquê é que Bitcoin, neste momento, eu acho que é tão interessante? Aliás, está a acontecer algo no bond market que pode ser de facto muito preocupante, porque neste momento já ninguém quer dívida. Os bancos estão entulados, estão completamente submersos em dívida. E neste momento aquilo que nós podemos ver até se calhar o Estado a ter que resgatar os bancos. E porquê é que Bitcoin também é tão interessante? Eu vou colocar aqui um excerto. Eu recomendo vivamente que vocês vejam este episódio do David Lean. É quase uma hora, eu sei, que é do Jack Mallers, CEO e fundador da Strike, que está relacionado com o Lightning Network. É tremendamente interessante a conversa que ele teve. E eu vou passar aqui apenas a parte mesmo inicial, são alguns segundos, que eu acho que é mesmo relevante aquilo que ele disse. I've heard you say this on a few interviews or podcasts and on other media. $1 million for Bitcoin. Walk us through your thesis of how it could get there. I just don't think that enough people have a big enough imagination of this upcoming cycle I'm expecting. I mean, the bond market is in trouble. Who owns bonds? All of our banks. So our bank deposits aren't there because the bonds that were purchased with my deposit is underwater. And so if central banks and government is going to try and save that market, the amount of liquidity that's needed is going to send assets very high. Portanto, isto vai bater naquilo que eu já vos tenho andado a dizer. Vai haver um momento em que vai ter que ser tomada uma decisão e os bancos centrais, nomeadamente o Banco Americano, vai ter que decidir ou deixar cair a economia e com todas as consequências políticas para os seus senhores, digamos assim, ou então vai ter que injetar liquidez no mercado. E se calhar podemos ver uma injeção de liquidez como nunca vimos. A situação das bonds, a situação da dívida americana, que é uma coisa astronómica, galopante e está imparável. E depois temos também esta situação, neste momento, de possível estagflação. Podemos vir a ter então um aumento de inflação, e para não termos esta inflação, mas com incentivos muito significativos por parte do governo americano e por parte do Fed. Aliás, hoje vi uma notícia assim de rodapé, que não fui confirmar, mas assim foi mesmo de rodapé, a dizer que o Donald Trump, se for presidente, ele quer basicamente eliminar o Fed e ele próprio decidir as taxas de juros. Vão ver? Centralismo total, ok? Portanto, meus amigos, eu acho que as coisas de facto vão ser muito voláteis nos próximos tempos para a economia mundial, mas eu acho que o Bitcoin até se pode dar muitíssimo bem, ok? Bem, vamos passar a outras notícias. Olha, já que estamos a falar da Stripe, anuncia retorno aos pagamentos cripto através de USDC. Portanto, esta ponte, esta bridge, estas ligações com o mundo real, vamos dizer assim, Stripe é de facto muitíssimo boa. Eles estão em expansão também, por segundo aquilo que eu tive na outra entrevista. E eu acho que é algo que nós podemos ter em consideração para os próximos tempos. Não se vão embora, atenção. E já agora, deixem um gosto se estão a gostar deste episódio, que ajuda efetivamente o canal a crescer. Tenho aqui outras notícias que são bastante relevantes. MetaMask neste momento decidiu optar por uma estratégia que é das melhores estratégias que há, que é defender jogando ao ataque, certo? Portanto, a MetaMask foi atrás da SEC. E bem, caramba. Estou farto daqueles gajos de andarem sistematicamente a ir com maus princípios, maus fundos, camuflados pela ideia que estão a defender as pessoas. Não estão a defender pessoas nenhumas, estão-se a defender eles próprios, ok? Portanto, eu acho muito bem que a MetaMask vá atrás deles. Portanto, o processo que a MetaMask neste momento está a implementar procura uma série de declarações judiciais que Ethereum não é um valor mobiliário, que qualquer investigação da SEC baseada em tal premissa e vai contra os direitos da quinta emenda, ou seja, da questão da liberdade de expressão
por parte dos Estados Unidos e também da Consensus, que a MetaMask, a carteira de criptomoedas da Consensus, que não é uma corretora federal. Além disso, a Consensus solicitam uma ação para impedir a SEC de prosseguir investigações ou ações de execução relacionadas às funções de swap e staking da MetaMask. Esta ação legal segue um aviso da Wells, recebido pela Consensus em 10 de abril, ou seja, um aviso que indicava a intenção da SEC de iniciar uma ação coerciva contra a empresa por violar as leis de valores mobiliários por meio da sua carteira MetaMask. A Consensus contesta a visão da SEC, pois afirma que a MetaMask é apenas um interface e não retém uma transação, não retém nem transaciona ativos de clientes. Aliás, este tweet que aqui está do Bitcoin News, aqui dito por este senhor, é muito, muito engraçado, que ele basicamente diz que regular uma carteira não hospedada como a MetaMask é como querer regular uma carteira de cabedal, digamos assim, que nós colocamos no bolso para guardar o dinheiro. E isto eu vou mais longe que isto. A MetaMask não é uma carteira. As nossas moedas não estão na MetaMask. As nossas moedas estão na blockchain. Tal como eles disseram, eles são um interface, eles são um programa que facilita nós vermos os nossos portfólios. Portanto, isto não faz qualquer sentido, este ataque da SEC à MetaMask. E, portanto, é muito bom que a MetaMask vá atrás da SEC e que a SEC vai perder, porque seguramente vai perder isto em tribunal, tal como vai perder as outras ações com a Coinbase, tal como já perdeu contra a Grayscale, e que Gary Gensler vá de vela, que é aquilo que ele precisa, sinceramente, ir navegar assim para muito longe daqui, ok? Bem, isto chega ao ponto, neste momento, é que nos Estados Unidos, o FBI, reparem bem, é o FBI, atenção, ok? Emitiu um anúncio de serviço público dizendo aos americanos para terem cuidado com os serviços financeiros que não solicitam informações QIC, incluindo nome, data de nascimento, endereço e identidade, antes de permitir que você envie ou receba dinheiro ou criptomoeda. Vamos ver isto de uma forma positiva. Ok, alertar as pessoas, de facto há muitos scams, há aí muita gente que quer aldrabar as pessoas que utilizam o DeFi e tudo mais, mas sinceramente, cuidado com o quê? Cuidado com eu ter a minha própria carteira e guardar o meu próprio dinheiro? Quer dizer, isto não faz grande sentido. Portanto, para quem conhece este mundo, certo? E sabe o que é o DeFi e sabe a potencialidade do que é um sistema financeiro descentralizado, avisar para ter cuidado com isso não faz sentido nenhum, sinceramente. É cuidado com a tua liberdade. Basicamente é o que eles estão a dizer. E isto, de facto, não faz muito sentido. Mas pronto, é o que eu digo, é o sinal dos tempos. A SEC vai negar a abertura dos ETFs de Ethereum. Portanto, segundo a Reuters, há informações que de quem esteve dentro lá nas reuniões, onde é que eu tenho isso? Se calhar não tenho aqui, em que, pronto, a maior probabilidade é de facto haver uma rejeição e há neste momento uma disputa e uma discussão, digamos assim, ou uma não concordância entre a CFTC e a SEC, que são basicamente os responsáveis são as entidades reguladoras americanas, em que a SEC considera Ethereum uma security, na sua opinião, apesar de não ter de dizer isso publicamente. A CFTC não considera uma commodity, e portanto isto provavelmente vai levar que a SEC vai então rejeitar os 8 pedidos que neste momento estão a decorrer, e isto provavelmente vai tudo para tribunal. E então mais um caso que vai haver, mais uma novela mexicana, digamos assim, porque a SEC já percebemos aquilo que eles estão a querer fazer. Obviamente já estão a ver notícias como esta, queda de 40% pela frente. A SEC vai então reprovar os pedidos de ETF de spot Ethereum, diz a Reuters. Portanto, sim, eu acho que poderemos ter um impacto, porém, quanto mais se falar que vai ser rejeitado, mais isto vai estar priced in, ok? Isto tem para o lado bom e tem para o lado mau, tem para os dois lados, certo? Morgan Stanley, boa notícia esta. Morgan Stanley avalia liberar recomendação de ETFs de Bitcoin por corretores, ou seja, no passado a Morgan Stanley, que é um gigante bancário americano, entre outros que a Wells Fargo também está a pensar a fazer a mesma coisa, disse que pronto, quis vender então os ETFs, promover os ETFs, mas só para um grupo restrito de clientes. Porém, eles neste momento estão a avaliar a possibilidade de permitir que os seus 15 mil corretores, 15 mil, recomendem fundos negociados em bolsa de ETF aos seus clientes, de acordo com informações então do Advisor de 24 de Abril. O gigante financeiro já então havia dado... Eu já tinha dito isto, não vou estar a repetir. Ok? Portanto, belíssima notícia se isto acontecer. Aliás, temos também a situação na Ásia que vai começar então, os ETFs vão surgir então no dia 30 e depois não é que sejam com um grande mercado, mas a nível de impacto asiático poderá de facto ter um impacto significativo.
FMI diz que Bitcoin está a ser amplamente utilizada em transações internacionais, portanto isto é uma notícia claramente a provar a adoção e a vitalidade de Bitcoin, portanto estamos a falar de que especialmente na América Latina, como a Argentina e a Venezuela, que está a grande quantidade de entradas, comparando com outros países, segundo o FMI, e também observamos entradas relativamente grandes em vários países da África, Ásia e Europa Ocidental. Portanto aqui temos um mapa. Quanto mais verde escuro está, maior significa que há transações, entradas e saídas então de BTC. Fundação TON revela detalhes de novo airdrops. Atenção, quem detém NFTs significa que na blockchain TON que airdrop deverá corresponder a 105.600 tokens de TON para traders ativos nas coleções de NFTs Jet Gems, X Rare e TON NFT Diamonds. Não tenho nada disto, ok? Pronto, mas para quem tem, fica atento. Lançamentos aéreos de Solana Mobile a segunda vaga do telemóvel de Solana excederam o custo da pré-encomenda, ou seja, encomendar este telemóvel custou $450, mas pelos vistos o telemóvel já vem com duas MEMS, que é uma equivale a $330, que é esta aqui, MEW, e a MEN aqui, que corresponde a $129, ou seja, correspondendo a $459. Significa que o telemóvel ficou de borla para as pessoas que compraram este telemóvel. Por causa é que ele teve tanta procura, porque no primeiro lançamento houve então o tal airdrop de meme coins e as pessoas efetivamente ganharam dinheiro. Apenas como nota de rodapé, meus amigos, lembram-se daquele Satoshi, aquele primeiro Satoshi que estava a ser leiloado, atingiu o valor de $2 milhões, portanto subiu 338 milhões %. Um catano brutal. E também dizer que aquela placa que estava por trás de Janet Yellen, a dizer que compre o Bitcoin, foi vendida também por $1 milhão. Meus amigos, no fim de semana vou então analisar os vossos pedidos, fazer também uma análise gráfica ao que é que está a acontecer com o mercado. Não se esqueçam de deixar um gosto, não se esqueçam de subscrever, ajudem efetivamente o canal a crescer e vemo-nos no próximo episódio.